Muito bem, nós estamos começando mais um programa CBM ao vivo. Você é muito bem-vindo. Esse é o momento que você tem para compartilhar aí o link, ligar e fazer contato com seus amigos, parentes, aqueles grupos lá da igreja. Chama todo mundo, nós vamos juntos, porque nós estamos no CBM ao vivo. Gente, o programa hoje está muito legal, você vai participar aqui de momentos especialíssimos, uma boa música, como você já pôde perceber na introdução do programa. Hoje nós estamos recebendo aqui os musicistas Daniel Fossali e Luísa Fossali. Daqui a pouco eles voltam com música muito boa, que certamente vão falar ao seu coração. Vamos ter entrevistas também, vamos ter CBM na estrada, vamos ter o quadro da educação, portanto o programa está recheadíssimo, você não pode perder, fica com a gente até o finalzinho. E por falar em entrevista, nós estamos recebendo nessa noite o professor Breno Silveira, ele que é teólogo, psicólogo e também mentor de comunicação, diretor do Colégio Batista Mineiro, na unidade 1 e 2 do Castelo. Ele tem MBA em Liderança e Gestão, e atua como professor, colunista e palestrante, ajudando pessoas a se expressarem com clareza, propósito e impacto. O nosso entrevistado é autor de 2 livros, Fale Bem Você Também e Jesus Segundo o Islã. Olha, eu fiquei curioso para saber sobre esse livro e o que ele traz. São obras que, na verdade, unem fé, conhecimento e diálogo. O nosso professor Breno, que é o entrevistado da noite, tem a missão de formar líderes que comuniquem com verdade e transformem o mundo ao seu redor. Uau, Breno, eu estou vendo que a gente vai ter um papo aqui bem gostoso, mas também muito profundo. Seja bem-vindo e eu queria já começar te perguntando. Sim. Nós sabemos que a pós-modernidade traz com ela muitas novidades, algumas boas e outras desafiadoras. Fala para a gente qual que é a missão e o desafio dos educadores neste tempo, onde as nossas crianças, adolescentes, têm um impacto da tecnologia, o mundo midiático faz parte da vida delas, porque elas são, na verdade, nativas digitais. E é claro que você, como educador, está antenado em tudo isso, mas a gente quer saber quais são os desafios de cada educador, bem como das famílias que têm essas crianças cheias de energia e todas conectadas. É verdade, pastor Márcio. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. E falar de tema de educação é sempre muito bom, porque nós somos seguidores do Mestre, né? E Jesus, o maior educador de todos, o nosso Deus, aquele que nos ensinou através da palavra, né? Então, o educador, ele ministra a palavra no coração também de várias vidas. A pós-modernidade trouxe para nós, pastor, uma série de desafios, mas também de oportunidades. Então, os principais desafios para cada educador, para as famílias que nos assistem também, é se atualizar. A gente leva aquela máxima do aprender a aprender. Em alguns casos, talvez é necessário uma desconstrução, não destruição, para a gente observar quais são as oportunidades de investimento. Então, quando a gente tem nativos digitais, como o senhor trouxe, a pós-modernidade traz para nós algumas oportunidades para que nós possamos desenvolver e aprender junto. Porque o processo de educação, ele não é só da escola, ele também é da família, da igreja, é de toda a comunidade. Então, a pós-modernidade traz para a gente conectividade, oportunidade de diálogo, né? São várias portas, janelas de oportunidade que nós temos. Então, o educador, né, no nosso caso, ele deve se pautar, então, por observar as janelas de oportunidade. Por exemplo, com a tecnologia, né? O senhor trouxe os nativos digitais. Por que não aliar as tecnologias, como a própria inteligência artificial, como uma ferramenta de aprendizagem, de oportunizar, pegar a curiosidade, sabe, aquele hype que nós estamos falando, né, da tecnologia e inserir dentro do processo educacional. Uau, uau. Olha, a gente demorou tanto tempo para aprender, você que está em casa deve estar pensando assim como eu, a gente demorou tanto tempo para aprender,
E o professor Breno está trazendo para nós que agora nós temos que aprender a desaprender. Mas eu acho que é isso mesmo. Fala um pouquinho melhor sobre isso. Sim. O que, que a gente não pode, o que, que a gente tem que desaprender? Legal, professor. Na verdade, o processo de educação, ele envolve método, né? Então, cada método para nós, ele é importante. Então, nós precisamos avaliar se o método, em casa, por exemplo, né? Então, talvez você que está em casa, né? Tem uma criança, um adolescente, talvez um método, a forma, o caminho com o qual você foi educado, você teve a sua experiência educacional, talvez ele neste momento não seja o mais adequado. Então, por isso que nós precisamos desconstruir esse método para verificar como nós podemos reconstruir algo que seja eficaz e eficiente para esta geração. Porque é isso que importa. Por exemplo, as nossas escolas, especialmente o Colégio Batista Mineiro, está antenado para a inovação. Então, um dos pilares, um dos nossos valores, né, do Colégio Batista é a inovação. Então, nós aliamos uma tradição centenária com a inovação. Então, são processos inovadores como sala de aula invertida, uso de tecnologia. Sala de aula invertida? Sim, sim. Não, peraí, fala para Fala, o pessoal que está em casa aqui não está sabendo, pelo menos eu não estou. O que seria isso? Sala de aula invertida? Sala de aula invertida, pastor, nada mais é de que você dá o protagonismo para o estudante. Uau! Né? Então, claro, o professor, o educador, ele é um facilitador de conhecimento. Hoje, como nós temos várias fontes de conhecimento, claro, não está em nenhuma pessoa a verdade. Né? A verdade é o nosso Deus, é o nosso Senhor, mas em termos acadêmicos, ninguém pode deter toda a verdade. Por isso, nós facilitamos. Como? Através de método. E uma das metodologias ativas é a sala de aula invertida. Como é isso? O professor instrui, faz a exposição do tema, dá as fontes de consulta e pede para que os estudantes protagonizem a aula. Então, eles vão preparar a aula, ministrar, expor e até, quem sabe, participar de um momento de debate ali. Ele vira o professor. Não é que nós entregamos a educação na mão do estudante, não é Claro, isso? Mas várias pesquisas apontam, principalmente na neuropsicologia, de que quando nós ensinamos, nós retemos mais conhecimento, não é verdade? É verdade. Então, quando você oportuniza um estudante a ensinar os pares, ensinar no sentido de facilitar, compartilhar o conhecimento. É claro que o professor é o tutor, é ele quem avalia, o processo educacional ainda está na mão dele e por assim, nós entendemos que assim tem que ter. Mas quando você muda a forma, a metodologia, por isso da desconstrução de métodos anteriores, que talvez hoje não seja mais tão eficaz assim, para trazer novas oportunidades. Gente, eu já estou percebendo aqui que esse programa, eu já falei para o Renato, que é o diretor do programa, ele vai ficar pequeno, porque o Breno tem muito conhecimento e conhecimento que interessa para você que está em casa. Legal. Você que tem filho, pré-adolescente, adolescente, já um jovem, e você quer saber como lidar com ele, a gente vai ter certamente um outro programa, Breno, só para poder conhecer melhor sobre isso. Um prazer, pastor. Vamos fazer o seguinte, Bora. A gente agora vai ter um tempo especial de música, e essa música vai falar o seu coração que está em casa, e a gente já volta com o professor Breno, porque a gente quer saber um pouquinho mais de educação e como os educadores estão lidando com as nossas crianças e como você, pai, também deve se preparar para que haja, né, Breno, uma parceria. Isso, uma convergência. Uma convergência entre a escola e a família, assim a gente consegue fazer melhor. Vamos de música boa que vai falar ao seu coração. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Gente, vocês estão acompanhando aqui o programa CBM ao vivo e hoje nós estamos recebendo aqui o Daniel e a Luísa Fossali, eles que são da Igreja Batista do Barro Preto, trazendo essa música lindíssima que fala forte, fala profundo ao nosso coração. Está conosco hoje e já conversamos um pouquinho o professor Breno, ele que é diretor do Colégio Batista Mineiro, 2 unidades ali no Castelo, e tem feito um trabalho extraordinário com a sua competência, simpatia, tem feito um cuidado especial da comunidade estudantil, bem como os pais, os professores, coordenadores, e por isso aquela unidade tem sido um destaque em toda a rede batista. Amém. Professor Breno, a gente vive um tempo onde a educação cada vez mais exige dos alunos conhecimento, porque eles estão se preparando já quando entram ali no ensino médio, aliás, bem antes disso, para a prova do Enem, para concursos. Então, é natural que as escolas se preocupem em formar bem os seus alunos, e isso até é destaque das escolas que mais aprovam para as universidades, para os concursos públicos. Porém, a gente sabe que o aluno é mais do que isso, né? O indivíduo ele é composto também pela parte espiritual, a parte emocional. Como é que a Rede Batista, especialmente o Colégio Batista, consegue unificar essa exigência que o colégio naturalmente está sensível a ela, que o mercado impõe, e também a parte integral do aluno, porque o indivíduo ele é composto de várias áreas, né? Ele é bio, psico, social, mas também é espiritual. Eu queria que você compartilhasse com a gente como tem sido a condução do Colégio Batista nesse particular. Amém, é uma honra, né, pastor, poder falar, né, em nome de tantos colegas, diretores e pela nossa rede, né. Pastor, é um privilégio. Quem não gosta de gente não pode estar na escola, né? Então, a gente tem que ser mesmo aberto a todas essas dimensões do ser humano. No Colégio Batista, o que a gente faz? Nós temos, além do nosso programa socioemocional, que é o BENE, todos os professores atuam. Então, o programa socioemocional, ele vai trabalhar as virtudes do caráter. Então, a paciência, a prudência, todas aquelas virtudes são caras para nós, cristãos, né? Elas são importantes. E elas são ministradas não só por um professor. Por exemplo, é comum em outras escolas, só a professora de ensino religioso. Não, lá o professor de português, matemática, todo mundo atua com base no socioemocional. Por quê? Porque há um treinamento da nossa equipe, uma orientação, para que todo mundo fique atento aos sinais, porque a gente se expressa através de linguagem corporal, através também de algumas frases, algumas coisas que a gente faz. E isso para nós é muito importante. Por quê? Muitas pessoas me perguntam assim,
o foco do Colégio Batista é o Enem? Eu digo, não. E eles, como não? Eu falei, não, porque a nossa escola é anterior a ele. Né? Nós temos 107 anos, então nós tem muita história, tem né, muita história, então a gente forma gente boa há mais de 100 anos, e claro, formar gente boa é colocar atenção em todas essas dinâmicas que o senhor trouxe, corporal, cognitivo, emocional e espiritual, através de programas como o BN, mas não é só o BN. Nós também temos uma capelania forte e atuante em todas as unidades do colégio. Ô Breno, mas peraí, vamos falar para o pessoal que está em casa? Porque quando a gente fala assim, capelania, né? Talvez alguns perguntem, o que é isso e como funciona, né? Pastor, obrigado. O senhor que é uma autoridade, né? Para falar de capelania, eu vou me arriscar, o senhor me ajuda aqui, tá? Capelania escolar é quando nós temos um capelão, um pastor, vou colocar nessa linguagem, um pastor de jovens, tá? É alguém que vai fazer um acolhimento espiritual e vai dar orientação para um estudante que está em algum ponto de necessidade, seja mesmo para tratar alguma situação de desajuste ou mesmo para aumentar uma performance. Claro, a orientação não é para que o estudante tire mais notas e etc. Não, é para que ele se encontre espiritualmente. Nós não somos ali, não temos o papel de fazer proselitismo, até porque nós temos famílias de várias confessionalidades, mas todas elas, quando entram no Colégio Batista, às vezes falam assim para mim, eu não tenho a sua fé não, mas eu quero que os meus filhos tenham esses princípios, esses valores. Os princípios. Então a capelania ela acolhe o estudante, a família, colaboradores, até o vizinho, todo mundo que está envolvido na dinâmica da vida daquele estudante, tá? Então rapidamente falando, nós temos um programa socioemocional, a nossa capelania atuante, viva dentro da escola e também um programa permanente de prevenção e combate ao bullying. Então nós gerimos esse processo para que os estudantes possam ter essa proteção. E claro, nas nossas escolas a gente tem o clubinho. O clubinho é uma espécie de célula que os próprios estudantes pregam, cantam, oram uns pelos outros, eles mesmos. Toda sexta-feira acontece na nossa escola, isso também é uma oportunidade para eles se desenvolver do ponto de vista espiritual. Então, pelo que eu estou percebendo, o BN é justamente o sistema de ensino da parte socioemocional. Perfeito, seria isso? É o nosso programa socioemocional. Onde você citou alguns pilares Sim. que o aluno vai ter acesso. Sim. Não sei se você pode repetir alguns deles. Claro, as virtudes do caráter, Sim. elas acompanham o estudante desde que ele entra lá na mais tenra idade. E ele vai acompanhando. Inclusive, as personagens do bem vão crescendo junto. Começa pequenininho no material didático e vai. Inclusive, pastor, esse material nós também oportunizamos para outras escolas. Olha, isso é bom saber. Porque é um material que foi feito com muito carinho, muito cuidado. Então, é um programa socioemocional. Então, virtudes como paciência, pontualidade, amabilidade, sabe? Prudência, como eu já citei. É tudo que os pais querem que os seus filhos aprendam e ponham em prática, não é verdade? É isso. A persona, né, do cliente do Colégio Batista, por assim dizer, eu não gosto de falar assim, eu gosto de falar das nossas queridas famílias, né? Elas nos procuram porque, claro, nós temos uma performance acadêmica, né, em termos de Enem, eu falei que não é o foco, mas é claro que nós performamos, né, e os números estão aí para mostrar, mas o nosso foco é nesse ser humano que tem todas essas dimensões. E através desse programa também é possível de fazer. Olha, eu estou vendo que o pessoal que está em casa já estão pensando como é que vai matricular o filho no próximo ano em uma das unidades. Eu sei que o Colégio Batista hoje, ele faz parte de uma grande rede, Sim. que é o Colégio Batista Mineiro, naturalmente aqui dentro do nosso estado, mas nós temos o Colégio Batista Brasil. Sim. E somando todas as unidades, nós estamos chegando agora na 23ª. Fiquei sabendo, alguém me contou que tem colégio novo vindo por aí. Então você pode buscar através do site, das redes sociais do colégio, ver se tem um Colégio Batista aí pertinho de você, porque eu acho que você não pode perder essa oportunidade para você participar desse grande projeto, que é uma parceria família-escola, para que seu filho seja uma pessoa bem-sucedida, mas uma pessoa com caráter diferenciado, né? Rebuscado, ilibado. Muito bem. Nós, agora, falando em família, Sim. a gente sabe que as famílias hoje, elas estão muito ativas. Teve uma pesquisa, não sei se você chegou a ter acesso a ela, há alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, já deve ter pesquisa mais nova, esse número deve ter mudado, onde apontou o número de famílias que têm um tempo muito pequeno com seus filhos, porque trabalham, Sim. porque estão envolvidas em deslocamentos dos grandes centros, então ela precisa de uma parceria. Mas nós sabemos que recai sobre a família hoje
um desafio muito grande, porque os nossos estudantes, portanto, os filhos dessas famílias, Sim. eles impõem uma série de desafios para os pais que não necessariamente eles experimentaram lá. A tecnologia, como nós falamos, Sim. é um desses desafios. A sexualidade também muito aflorada, né? Sim. E precoce cada vez mais. Temos também o desafio da drogadição e os pais ficam muito preocupados com tudo isso. Sim. Como é que você enxerga esse desafio imposto hoje às famílias e como que a escola pode ser uma parceira Perfeito. das famílias para tentar juntos proteger essas crianças e esses adolescentes que as famílias tanto amam? Claro, pastor, é uma pergunta complexa, né? E a gente pensar em termos práticos de ação é muito importante. Eu começaria dizendo assim que a família, ela vem sendo muito atacada, né, pastor? Muito bombardeada na nossa sociedade, no nosso tempo. Então, o relativismo tem tomado conta de muitas instituições em várias instâncias. E a escola, infelizmente, não ficou alheia a esses, eu vou chamar de ataques ou influências, né? Mas o privilégio de estar numa escola confessional, cristã, evangélica, é que nós temos, por direito constitucional, garantia constitucional, pregar e confessar os nossos valores e princípios cristãos. Ou seja, quando a família percebe que o ambiente onde o estudante, a pessoa pela qual eles são responsáveis, já não está tão legal em termos de sociedade, então, não sei se todo mundo tem uma tranquilidade, né, de deixar que o filho vá para algum lugar, vai frequentar algum ambiente, etc., e a gente tem que agradecer porque volta vivo, não é? Então, a escola, ela, por ser também um equipamento da sociedade, ela sofreu esse ataque do nosso tempo, do relativismo e de tudo aquilo que vem, como o senhor colocou, a questão da sexualidade precoce, do acesso fácil a questões de drogadição e tudo aquilo. Como que a família poderia reagir? Primeiro, sendo pai e sendo mãe. Muitos pais e mães, eles tendem a buscar um ambiente seguro para o filho com base apenas na relação de amizade que tem que ter. É espetacular quando há essa dimensão de amizade. Só que, humildemente falando, como psicólogo, o pai e a mãe estão na vida daquele ser humano em desenvolvimento para apresentar os limites e as possibilidades. Então, não é só cercear, é apresentar também uma possibilidade. Muitas vezes o estudante ou uma pessoa, ela fica presa num labirinto emocional. Então, quando o estudante, por exemplo, ele se prende a alguma questão emocional ou social, muitas vezes ele não sabe como sair dali. Então, cabe o pai e a mãe apontar a saída, talvez pegar pela mão e fazer o caminho de volta. E a escola deve reverberar essa instrução e esse caminho que a família diz, porque senão há uma dissonância. A família diz uma coisa, prega uma coisa, mas a escola prega ou possibilita caminhos de desvirtudes, né? No sentido de desvirtuar o estudante ou a pessoa naquela situação. Então, eu diria o seguinte, a família precisa cumprir o papel. E no nosso caso, o Colégio Batista, nós temos um programa chamado Batista Família, que nós prestamos consultoria, ajuda, apoio, material, recurso, rede social, para a família em cada situação. É a vovó que veio morar, o filho que se tornou adolescente, é quando houve um luto. Então, nós percebemos, pastor, que não basta cuidar só do estudante, temos que cuidar das famílias. Quantas famílias chegam até nós, né, na mesa do diretor, da coordenação, tem uma situação assim, olha, eu já não sei mais o que eu faço. Então, nós percebemos essa necessidade como oportunidade, estamos fazendo o possível para poder ajudar. Breno, eu estou convencido de que esse programa aqui, ele já está pequeno, mas eu quero dizer que você vai voltar. Vai voltar. Obrigado, porque eu quero saber mais sobre aquela visão do Islã, sobre Jesus. Sim. Quero saber um pouquinho mais das propostas do Colégio Batista para ajudar as famílias. Sim. E eu tenho certeza que o pessoal que está em casa também está querendo te ouvir mais, porque eu estou. Então, quero te agradecer muitíssimo por esse programa. E já fica o convite aqui para você voltar rapidinho, porque a gente tem muita conversa ainda para dividir com o pessoal que nos acompanha aqui no CBM ao vivo. Gente, está chegando agora um quadro que você espera, porque você vai conhecer o que vai pelas igrejas com a Ellen.
Boa noite, pastor Márcio, todos aqueles que nos assistem e nos ouvem nessa noite. Nós já começamos com uma notícia muito especial da nossa agenda. Dia 8 de novembro vai acontecer o culto de retorno da turma 3 do Radical Minas, lá no Teatro Maddox, às 19 horas, no Colégio Batista Floresta. E até o dia 31 de outubro nós temos inscrição para o Radical Minas turma 4. Corre que ainda dá tempo. Mais informações 319-8346-9401. E o acampamento regional dos embaixadores do rei vai acontecer no Oeste de Minas, dos dias 14 a 16 de novembro, e as inscrições estão no valor de R$ 130. Mais informações 319-8689-1736 com Felipe Romualdo. Dos dias 28 a 30 de novembro, acontece o Retiro Estadual do Homem Batista em Ravena, R$ 240 o investimento. E para mais informações, entre no nosso Instagram, @batistasmineiros. Atenção para o novo endereço da Cristolândia BH, Rua Itapecerica, número 592, Lagoinha. Vai lá e você será muito bem recebido. E nós temos aniversariantes. Dia 31 foi a PIB Jardim Alvorada, completando 26 anos. E se você quer mandar novidades da sua igreja, entre em contato conosco. Anota aí, o que vai pelas igrejas, @batistasmineiros.org.br. gente, música boa para nós, para você que está em casa. Hoje nós estamos recebendo aqui o Daniel Fossali,
no violão e no vocal, e a Luísa Fossali na flauta. Queremos agradecê-los e também a Igreja Batista do Barro Preto, porque eles são membros lá desta igreja. Está chegando agora o Renato, já está conosco, ele que andou viajando aí por Minas Gerais e parece que nós temos matéria lindíssima lá do Vale do Jequitinhonha. Conta pra gente, Renato. É verdade, pastor Márcio, dessa vez o CBM na estrada andou um bom pedaço, aí, mais de 400 quilômetros, fomos longe, fomos até Padre Paraíso, onde ali vimos o despertar da Igreja Batista, do trabalho batista ali na PIB Padre Paraíso. Também entramos lá por dentro, não é? Nas comunidades, visitamos várias comunidades onde o pastor Itamar tem desenvolvido um trabalho muito bonito, pastor. Pastor Itamar, que é da Primeira Igreja Batista aqui em Betim, Isso. Um apaixonado pelo Vale do Jequitinhonha. Verdade. Então tem matéria linda. Gente, vamos acompanhar o que o Renato traz pra gente nessa noite. Olá, queridos batistas mineiros! Eu sou Renato Lopes, do quadro CBM na Estrada. E hoje nós estamos na primeira cidade do Vale do Jequitinhonha, Padre Paraíso. O que estamos fazendo aqui? A gente veio conhecer o lindo trabalho desenvolvido pela Primeira Igreja Batista de Betim, Pastor Itamar. É o projeto Vida no Vale. Vem conhecer comigo? Bora lá? Boa noite, eu sou Maria de Lourdes Gomes da Cruz, membro da Primeira Igreja Batista em Padre Paraíso, do pastor Tiago Figueiredo do Nascimento, assessorado pelo pastor Hugo. E a nossa igreja aqui começou na década de 80 com o pastor Jonaí Monteiro, que vinha por causa de um único membro, que era a irmã Alba. E depois dela, a cunhada dela se converteu, né? E outras pessoas foram se convertendo. E houve uns jovens que vieram, pregaram, e muitos outros jovens se converteram. E assim formou a Primeira Igreja Batista em Padre Paraíso, uma grande congregação. E acontece o seguinte, que nós não tínhamos pastor. E a gente estava sempre orando, pedindo a Deus que nos mandasse um pastor. Sempre vinha um pregador. E muitos bons, por sinal, mas não era fixo, não era residente. Aí veio o pastor Camilo, que ficou um tempo conosco, com a sua família, irmã Marival e seus filhos. E depois dele veio o pastor Davi, que realmente também foi um marco na nossa cidade, devido à sua maneira de pregar e de viver. Então, estamos aqui para contar um pouquinho da história do meu sogro, né, já falecido, pastor Davi Teixeira dos Santos, né? Eu considero que ele foi um desbravador do Vale do Jequitinhonha, né? Numa época que não tinha celular, não tinha carro. Muitas vezes ele pegava a bicicleta daqui e ia de bicicleta até Novo Cruzeiro e voltava para fazer um trabalho, né? Então ele trabalhou em todo o Vale do Jequitinhonha, desde nos meados dos anos 70, a partir dos meados dos anos 70. Então ele trabalhou em Araçuaí, em Novo Cruzeiro, em Ladainha, em Mucuri, e, por fim, em Padre Paraíso. O Vale do Jequitinhonha tem 55 municípios. O clima aqui é semiárido, o que dificulta a agricultura. A oferta de trabalho é pouca, índice de desemprego grande. Os desafios são muitos, mas a Igreja Batista tem tentado trazer esperança, tem tentado ajudar esse povo tão sofrido, trazendo o Evangelho de Jesus e também trazendo trabalhos de ação social. E eu quero apresentar neste dia a Casa do Pão. O que é a Casa do Pão? Nós vemos na região uma carência muito grande
de alimentação. As crianças, durante a semana, têm escola, mas nos feriados, nas férias, muitas delas passam extrema necessidade de alimento, do café da manhã. E nós idealizamos fazer aqui a Casa do Pão, onde vamos ter aqui uma pequena, mas muito boa padaria, do lado meu esquerdo, e aqui onde eu estou vai ser uma cozinha, também uma cozinha industrial, para que a gente possa, além de fazer o pão, fazer a refeição e dar alguns cursos, até de padaria, de culinária, para que as pessoas aqui do município e os adolescentes possam ter uma profissão, possam aprender uma profissão. Então esta é a missão da Casa do Pão. Sim, através da Primeira Igreja Batista de Betim, pastor Itamar, ele sempre está chamando pessoas, né, unindo mais outras igrejas, né, e pedindo ajuda para aqui para o Vale, para as pessoas do Vale. E ele tem, com isso, ele tem agregado, né, alguns valores para que as pessoas, para trazer para as pessoas aqui, como cesta básica, kits escolares, às vezes filtros de água, né? Aqui a gente tem uma deficiência muito grande em respeito à água tratada, né? E o filtro ajuda muito, porque eles trazem o filtro, troca até as velas, faz um trabalho muito bonito através desses filtros, pregando a palavra de Deus, onde dá a abertura para entrar na casa das pessoas com esse filtro. E ajudando também as pessoas carentes, né? Pastor Itamar, que projeto lindo, Vida no Vale, resgatando a cidadania, trazendo esperança para as pessoas. Não dá, né, pastor, só para falar do Evangelho, dar um tapinha nas costas, Deus te abençoe, e deixar a pessoa ir para casa com fome. Isso não tem como. O Evangelho não funciona dessa forma, não é verdade? É verdade, sim. Nós temos o projeto Vida no Vale, 25 anos fazendo missões aqui no Vale do Jequitinhonha, a nossa Igreja Batista em Betim, junto com as parcerias, a convenção e também as associações. E nós estamos aqui levando uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, mas cuidando também do corpo da pessoa. Deus tem feito a diferença, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a todos que têm participado com a gente. Juntos somos bem mais fortes. Muito bem. Então tá aí. Pastor Márcio, foi a missão dada, a missão cumprida, viu? Que palavra que o senhor pode dar aí para o nosso diretor executivo? Parabéns, pastor Márcio, pela a visão missionária geral que o senhor tem, integral, missão integral que o senhor tem. Estamos juntos. Conte com a gente para que possamos aqui no Vale do Jequitinhonha, não somente em Padre Paraíso, Catugi, Caraí, mas entrar mais para dentro do Vale do Jequitinhonha, levando a mensagem de salvação, a mensagem de fé e também uma mensagem de amor e de dividir o pão. Deus abençoe vocês, tanto em Betim quanto no Vale do Jequitinhonha. Foi um privilégio para mim, aprendi muito o tempo que estivemos aqui, colhendo esses depoimentos, esses testemunhos, e até uma próxima. Não é? No Vida na Estrada. Obrigado, Não é Renato. isso? Que Deus abençoe. E você é uma pessoa também muito especial, Renato. Obrigado. Que Deus abençoe você. Pastor Márcio, só está de parabéns com o Renato. Que Deus abençoe. Amém? Oh, maravilha, tá vendo? Então nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana temos mais CBM na Estrada para a glória do Senhor. Renato Lopes para a Convenção Batista Mineira. É com o senhor aí no estúdio, pastor Márcio. Gente, nós estamos aqui acompanhando essa matéria. Renato, ela simplesmente retrata os desafios da nossa própria terra, num recorte especial ali para o Vale do Jequitinhonha, que é um povo muito querido, né? Um povo alegre, apesar dos seus desafios. Verdade. E o Itamar, o pastor Itamar, como eu disse, é um apaixonado, né, por essa gente, tem já ao longo de muitos anos
desenvolvido projetos lindos, distribuição de cestas, mas não vez por outra, constantemente. Verdade. E agora parece que está vindo um projeto novo, né? Uma padaria. É verdade. Conta pra gente o que você viu lá. Eu já pude ver, não é? A Casa do Pão quase completa e vai ser um trabalho muito interessante porque ali eles vão dar capacitação para padeiros, doceiros, salgadeiros, ou seja, vão matar a fome do povo e ao mesmo tempo vão ensinar uma profissão. É aquela coisa, né, pastor, que a gente sempre fala, não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Olha, eu estou assim, apaixonado por esse projeto e você que está em casa, talvez você queira fazer uma viagem lá para o Vale do Jequitinhonha, entre em contato com o pastor Itamar, vai aparecer aqui um contato dele e ele certamente vai te receber bem. Talvez você queira ajudar com cestas básicas, você que é médico, dentista, queira participar daquele projeto nosso, Verdade. né? O Vida da Estrada. Já falei para o Itamar, nós vamos mandar lá assim que o ônibus chegar, portanto, nós estamos aqui vibrando. Renato, obrigado, mais uma participação sua, sempre é um refrigério para nós, porque a gente consegue chegar nas pontas de Minas Gerais, como foi no programa de hoje. Gente, está chegando aí o quadro Educação em Pauta. Junto comigo estará o professor Valceni Braga. Vamos para lá. A Rede Batista de Educação acredita que o respeito, o acolhimento e o amor ao próximo constroem um ambiente seguro e transformador. O bullying é uma realidade enfrentada por muitas crianças e adolescentes. Mas nas escolas da Rede Batista de Educação, ele não tem espaço. Nos colégios Batista Mineiro e Batista Brasil, os educadores trabalham para identificar, prevenir e transformar realidades com empatia e diálogo. Educar também é ensinar a amar, a respeitar o próximo e as diferenças. Por isso, cada passo contra o bullying é muito importante na construção de um cidadão mais consciente e humano. O principal da prevenção e combate ao bullying é a comunicação e a escuta ativa. Então, ouvir o estudante, ouvir a família, observar o ambiente onde esse estudante está com seus pares, com os colegas, sem um julgamento, é o principal para nós conseguirmos perceber, né, e atuar de forma assertiva na conciliação e na resolução dos conflitos. Perceber o estudante, perceber o filho no dia a dia é o principal. Então, observar como tem sido o comportamento, se houve alguma mudança de atitude, né? Mais introspectiva, às vezes agressiva, com muita comunicação ou pouca comunicação, né? De uma forma mais ríspida, às vezes. Às vezes o adolescente ou a criança fica irritadíssimo, não quer ir para a escola, então cai o rendimento do estudante. São pontos de atenção que podem dar indícios de que essa criança está sofrendo o bullying ou alguma situação desconfortável dentro do ambiente escolar. Trazer para a escola a percepção deles, falando ou não com o estudante, é de extrema importância, porque a coordenação, os professores, a direção da escola vai poder avaliar dentro do ambiente escolar se a ocorrência está acontecendo com um estudante só, se é uma situação até entre eles que podem haver mais estudantes. Então, a família trazendo isso para a escola consegue mapear, né, atender, trabalhar com eles uma conscientização, realizar atividades como aulas, capacitações, dinâmicas, um trabalho com a própria capelania escolar, que vai auxiliar eles solucionarem esses conflitos, crescerem, né, porque nós trabalhamos com eles aqui para a vida. Por meio do programa socioemocional e do trabalho constante da capelania, a Rede Batista de Educação promove a escuta ativa, o autoconhecimento e o fortalecimento de vínculos saudáveis. Como é que efetivamente acontece aqui na escola? Vocês têm aulas? Vocês têm palestras? Como é que isso funciona aqui dentro? Tanto com os alunos quanto com os pais e os coordenadores, né, os funcionários. Sim, nós temos
cartilhas, né? As cartilhas são distribuídas entre os estudantes para leitura e também as palestras. Nós temos uma parceria muito boa com o nosso jurídico e o jurídico ele tem a parceria com a OAB, que é um trabalho de direito na escola. Então sempre nós recebemos esses colaboradores externos que fazem essas palestras com os nossos estudantes. E também nós temos a família, né? Um projeto da escola, que é a Família Escola. E esse projeto também trata desses temas de uma forma bem concreta, pelas redes sociais, com podcasts, né? Então a gente tenta alcançar o máximo de pessoas possíveis envolvidas com instruções, orientações, mobilizando, né, pelo cuidado e a tratativa desses acontecimentos. A Rede Batista de Educação trabalha na construção de uma escola onde o amor de Cristo seja a base das relações, em que nenhuma criança e adolescente se sintam sozinhos. É isso, um colégio consciente das suas responsabilidades sociais. Quer saber mais? Entre no nosso site www.redebatista.com.br. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. É com você, Pastor Márcio. Dani, obrigado demais por essa matéria. E essa matéria já fica claro para nós que bullying é coisa séria para a Rede Batista de Educação, ou seja, é uma matéria que tem sido tratada com muito respeito, com muita atenção, começando aqui no diretor-geral, professor Valceni Braga. Seja bem-vindo de novo nesse quadro que fala sobre educação. E hoje a gente vai falar sobre bullying, ou seja, sobre respeito, respeitar a diferença. Fala para a gente como que a Rede Batista tem cuidado desse caso e como que é a percepção sua daquilo que a gente tem conseguido de sucesso para que a escola seja uma escola que haja respeito mútuo. Muito bem, pastor Márcio, muito bom falar sobre esse tema. Bullying é uma realidade em todos os ambientes escolares, né? Não há um ambiente que o bullying seja zero, né? Mas nas escolas da Rede Batista de Educação, no Colégio Batista Mineiro e Colégio Batista Brasil, o bullying ele é reduzido assim, uma taxa bem pequena. Quando a gente vai ouvir os estudantes, alguns até percebem que parece que não existe bullying. A gente sabe que existe algum nível de bullying, né? Mas é muito fraco. Isso por quê? Como é que nós garantimos esse ambiente? Através da pacificação, a forma de você tratar o estudante com carinho, com leveza, né? Isso também o leva a tratar os seus colegas também com essa capacidade de tolerância maior, né? Então, no dia a dia, nós percebemos que há um ambiente de camaradagem. Por exemplo, a gente teve uma estudante, né? Ela comentando com a coordenadora que uma colega dela mudou de escola. E ela não estava aguentando lá, porque no Batista ela tinha assim, um grupão, todo mundo junto. Né? Lá tinha os grupinhos, né? O grupo daqui usava isso, as que era daquilo, quer dizer. Então, ela se sentiu um pouco discriminada para onde ela foi. Então, no Colégio Batista, a gente evita esse tipo de coisa. Os estudantes, então, eles são tratam melhor essa questão e a gente não vê, assim, não salta aos olhos um excesso de bullying nas nossas escolas. É um assunto bastante pacificado. Até porque a gente fica feliz de saber que o assunto é tratado, como a gente viu na matéria. Ele não é um assunto que fica ali escondido, camuflado, mas é um assunto que a Rede Batista trata com muita seriedade. A gente viu ali na entrevista a área do jurídico atuando de maneira muito legítima e também muito atenta. Bom, são poucos casos, mas eles existem. E quando existe, qual que é o procedimento da Rede Batista com o agente do bullying, né? A pessoa que é ofendida, mas há o agente que promove o bullying, às vezes é uma pessoa, um estudante, ou às vezes mais de um estudante. Como é que a Rede Batista, então, lida com esses casos e as famílias envolvidas? Essa abordagem ela é feita em diferentes níveis, né? Tem aquela brincadeira que é feita em sala, o professor está percebendo, então ele faz aquela intervenção verbal ali e passou, acabou, né? Uma brincadeira de mau gosto entre estudantes ali e que pode estar ensejando o bullying. Lembrar que bullying, para ser bullying, precisa ser algo repetido, né? Não é uma coisa eventual, né? Mas isso pode ir para casos medianos e até casos mais graves, né? Onde, às vezes, você tem um bullying que a gente não percebe, que é pela web, né? Ou seja, é alguém provocando danos na imagem do outro, né?
fazendo comentários negativos, né? Então, aí quando você tem casos mais graves, aí isso vai envolver a família. Então, nós nos reunimos, nós temos profissionais muito preparados, como vocês viram ali, a gerente jurídica ali, a doutora Aline, né? Muito preparada, ela é especializada em direito educacional, né? E especializada também nessa matéria de bullying. Mas então nós reunimos com as famílias, né? Tanto do ofensor como do ofendido, e ali há um diálogo bastante construtivo, que no final você tem, então, uma mudança de postura daquele estudante. E se de tudo, né, depois de tratado o problema, se aquele estudante que praticou o bullying, se ele não mudar a sua conduta, então nós vamos até para um nível de pedir que a família, quem sabe, possa transferir de escola para que ele seja tratado de outra forma, de forma a mudar o comportamento dele, né? Às vezes, em novos ambientes, ele vai mudar o comportamento. Talvez por isso, né, ou certamente por isso, a Rede Batista, o Colégio Batista Mineiro e também o Colégio Batista Brasil tem uma incidência muito pequena de bullying por esses cuidados todos, e que não só diante da fala do nosso querido professor Valcir Braga, mas também da matéria, a doutora Aline, deixa claro como o Colégio Batista tem lidado com muita seriedade esse tema, que pode partir de princípios pequenos, né, de pequenos fatos, mas também podem ganhar volumes maiores, trazendo assim muita tristeza e até marcas que a pessoa leva para a vida inteira, dependendo do grau de bullying que ela sofre. Agora, algo interessante, professor Valcir Braga, que chamou a atenção ali na matéria, é quando a doutora Aline fala da importância da família, né, de estar atenta à mudança de hábito, talvez a timidez, a tristeza. Isso me deixa também em destaque a preocupação e esse cuidado do Colégio Batista de lidar da educação de forma integral nessa parceria entre escola e família. Como é que tem sido essa parceria para diminuir os casos de bullying e, quando eles existem, o tratamento junto com a família, não só da pessoa que está sendo, digamos, o agente, mas também quem está sofrendo bullying? É importante todos sabermos, né, que educação pressupõe a união família-escola, principalmente, né? Educação é feita a 6 mãos: família, escola, sociedade, com as suas instituições. Mas, principalmente nessa primeira fase, família e escola, a família ela precisa estar junto da escola, apoiando a escola, apoiando o professor e também, claro, levando sugestões para aprimoramento do processo escolar. A gente é muito aberto a receber as sugestões, né? E o objetivo maior é que a gente possa garantir o desenvolvimento pleno do estudante. Isso não é feito de forma assim, automática e pacífica. É necessário um trabalho, um esforço, dia após dia, né? Então, há muito diálogo da escola com a família com a escola, tendo como ponto central o estudante, né? Então, muitas vezes, nessa questão do bullying, é necessário que a família ela perceba os seus filhos, né? Se está praticando bullying, talvez haja um problema a partir de casa, né? É verdade. Que precisa ser trabalhado com respeito ao outro, limites, né? Então, a família tem que olhar isso aí. E também olhar para o seu filho. Às vezes, ele é mais pacífico e ele pode estar sofrendo bullying e a família precisa olhar os sinais. Foi o que a doutora Aline falou na matéria ali, né? Perceber mudança de comportamento, não quer ir à escola, está desanimado. E, às vezes, é um problema de bullying, ou, no mínimo, não está sendo acolhido pelo grupo. Então, requer um diálogo da família com a escola para que a coordenadora, o professor, a direção possa prestar mais atenção ali naquele estudante, para ver se ele está se expressando na sua plenitude, sendo bem tratado pelos colegas, tendo as oportunidades, né, adequadas, né? Então, é muito importante essa aproximação família e escola. E, no caso aí, pastor Márcio, a gente vê que o nível de bullying dos colégios batistas ele é bastante baixo. Uma das razões é porque nós já trabalhamos de maneira proativamente, preventivamente, os valores cristãos, né? Que é a empatia, o respeito ao outro, né? A questão da fé também é tratada aí. Entra a capelania muito forte. A capelania, então, automaticamente, o nível de bullying baixa, porque o estudante não tem muita folga para praticar bullying, né? Ele é instado a ter um comportamento cristão, a praticar oração. Quer dizer, então, para ir para o bullying já é um extremo, é porque a escola descuidou um pouquinho, talvez, desse ensino focado na palavra de Deus. Esse bullying exagerado, danoso, né? Quando eu digo exagerado, não que exista bullying que seja saudável, mas a gente sabe que existem alguns extremos
que deixam marcas muito intensas e também traz fissuras na formação dessas crianças, e a gente fica tão feliz de ver que nós temos, não só aqui em Minas Gerais, mas em várias unidades do Colégio Batista Brasil, que é mantido pela Rede Batista de Educação, instituições sérias e que estão atentas à formação, como o professor Valcemir Braga fala sempre, integral, passando também por esse cuidado para que a criança seja uma criança saudável, não só no aspecto cognitivo, do ensino-aprendizado, mas também um ser humano de bem, saudável, bem-vindo nas rodas de amigo, também das famílias. Portanto, a Rede Batista, Colégio Batista, entrega pessoas saudáveis, pessoas que vão fazer diferença na sociedade. Esse é o professor Valcemir Braga, toda segunda-feira aqui, neste quadro Educação em Pauta. Na segunda-feira próxima, nós estaremos de volta. Gente, agora está chegando um momento muito especial, que é o momento de oração. Talvez você esteja agora precisando de um milagre de Deus. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para conferir a você uma palavra de resposta para a sua dor, para a sua ansiedade. Quem sabe você esteja com alguma enfermidade ou alguém da sua família. E nós cremos que Deus responde todas as orações. E a principal delas é conferindo paz ao coração daquele que está atribulado. Portanto, nós vamos orar neste momento. E eu convido você, aonde você estiver, que você pare agora e dedique o seu coração, a sua mente, porque nós estaremos chegando na presença do Deus Todo-Poderoso. Está conosco o pastor Ramon Márcio, ele vai orar pela sua vida, pela sua família e pelos seus desafios. Deus bendito, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor pacifique, ó Pai, o coração daqueles que estão assistindo, Senhor Deus, este programa, neste momento, com atenção e concentração devida, Senhor Deus, e que neste momento, ó Pai, eles tenham a visitação do Senhor, ó Deus, para as circunstâncias mais complexas, Senhor Deus, mais diversas que a vida nos coloca, Senhor Deus. Senhor Deus, a queda, a decepção, a dor, ó Pai, isso faz parte dessa vida, Senhor Deus, deste mundo caído, Senhor Deus, mas nós sabemos, conhecemos e convictos estamos em Ti, Senhor Deus, que é pela Tua mão que nós podemos ser levantados, Senhor Deus. Senhor, também pedimos, ó Pai, a Tua igreja como corpo de Cristo, Senhor Deus, mãos, boca, pernas, braços do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela também, Senhor Deus, esteja sensível, Senhor Deus, à dor, ó Pai, do outro, do vizinho, do distante, Senhor Deus, daquele que sofre, ó Pai. Senhor Deus, portanto, nós pedimos que o Senhor desperte também a Tua igreja, Senhor Deus, que o Senhor desperte pessoas, ó Pai, para se envolverem, Senhor Deus, na causa, na miséria alheia, Senhor Deus, na situação difícil, Senhor Deus, na diversidade do outro. É no nome de Jesus que nós oramos, intercedendo por essas pessoas, pela Tua igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós cremos nessa palavra e por isso nós queremos te convidar agora para você também ter um canal de abrir o seu coração. Talvez você tenha uma dor, talvez você tenha um trauma, talvez você tenha uma história para contar e nunca teve uma pessoa para te ouvir que lhe desse credibilidade ou confiança para você abrir o seu coração. Esse programa, o CBM ao Vivo, tem uma parceria com um ministério lindíssimo. O Ministério da Touch Peace é um ministério de escuta.
é o primeiro aplicativo global de ajuda emocional 24 horas e gratuito. Embaixo da sua tela, você tem um QR Code, você pode apontar o seu celular, baixar o aplicativo, você não paga nada, nem para baixar e nem para chamar. Os nossos conselheiros estão agora de plantão, todos os dias, 24 horas, de segunda a segunda, em português, inglês, espanhol e mandarim. Chame agora, porque nós queremos te ouvir, nós queremos ouvir a sua história e queremos também lhe dar uma palavra para o seu coração ficar em paz. Muito bem, gente, nós estamos chegando ao final de mais um programa, queremos agradecer a sua audiência e queremos também informar que esse programa continua disponível no canal YouTube da Convenção Batista Mineira. Você pode agora pegar o link e compartilhar com as pessoas que você ama. Até o próximo programa, eu espero você lá.